Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, já passou uma semana, o tempo passa rápido. Nós estamos uma semana mais próxima da volta do Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós podemos ver que o povo de Deus nessa terra é um povo peregrino e que aqueles que vieram antes de nós, assim como nós, passaram por muitas e muitas situações difíceis, mas nessas situações tiveram oportunidade de experimentar o Senhor. Nós vimos já nas últimas mensagens que no final de Hebreus capítulo 10, nós temos uma palavra dirigida àqueles que sustentaram uma grande luta e sofrimentos. Muitos perderam seus bens, passaram por grandes tribulações, mas eles permaneceram firmes porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. E em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, há uma série de versículos que nos encorajam. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aqui nós podemos ver que o Senhor se dirige ao seu povo, falando para o seu povo para ter confiança, para ter perseverança, que se permanecerem assim, fazendo a vontade de Deus, alcançarão a promessa e alcançarão o galardão. E o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. No meio de tantas tribulações, o Senhor está dando lições a nós. Ele quer que nós exercitemos a nossa fé, nós vivamos pela fé. Não sejamos aqueles que abandonam, aqueles que retrocedem, mas sendo aqueles que avançam. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Por quê? Porque quem retrocede não confia no Senhor. E nós vimos que em Hebreus 11, nós temos a história dos homens de Deus, os antigos, que tiveram um bom testemunho da fé. Eles viveram situações difíceis, passaram por tribulações, mas perseveraram. Por quê? Porque tinham fé no Senhor, fé na palavra do Senhor, fé na promessa do Senhor, fé no poder de Deus, fé na capacidade de Deus, fé no amor de Deus, fé na palavra e tantos outros aspectos. Hoje, nós vamos entrar em Hebreus capítulo 11, versículo 20, falando agora de Isaque. Hebreus 11, 20 diz: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Aqui nós temos uma porção em que Isaque abençoa seus filhos. Abençoa seus filhos pela fé, acerca de coisas ainda que estavam para vir. Ele não sabia o que viria, mas ele cria no Senhor. Então vamos ver um pouco desse versículo, entrar um pouco no que a Bíblia diz a respeito dessa experiência de Isaque abençoando Jacó e Esaú. Aqui nós temos lições preciosíssimas para nossas vidas. Em Gênesis 25,
22 a 23, nos diz o seguinte: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus falou para Rebeca e falou para Isaque que o mais velho serviria o mais moço. Isso quer dizer que o mais moço teria direito à bênção da primogenitura. Mas nós podemos ver em Gênesis 27, versículos 1 a 4. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Aqui nos mostra que Isaque tinha envelhecido e já não podia ver. Seus olhos tinham se enfraquecido. Daí ele fez algo. Ele chamou Esaú. Disse para Esaú preparar uma comida saborosa para ele, que ele iria então abençoá-lo antes que morresse. Nós sabemos que Isaque viveu ainda muito tempo. Mas por que ele tinha essa ideia de que ele estava para morrer? Isso, numa outra ocasião, nós vamos compartilhar com os irmãos. É um fato bastante interessante. Mas o que nós vamos ver agora é que ele, partindo de um desejo próprio, deseja abençoar o seu filho mais velho, contrariando o que Deus havia determinado. Aqui nós podemos ver que ele fez uma mistura da vontade de Deus com o seu desejo natural. E nós podemos ver aqui que ele tinha envelhecido e já não podia ver, não somente fisicamente, parece que espiritualmente também já não conseguia discernir as coisas, porque ele iria fazer algo contra o que Deus havia estabelecido. Agora, nós vamos ver o seguinte: nós sabemos que Rebeca ouviu e juntamente com Jacó prepararam um ardil e enganaram Isaque. E Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. Agora, nós vamos ver Gênesis 27, versículos 30 a 33. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai, ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Agora preste atenção a esse versículo 33. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se?
eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Nós podemos ver que Isaac, quando percebeu que ele tinha abençoado a Jacó, ele estremeceu. Teve uma violenta comoção. Ele foi tremendamente abalado com esse fato. Por que ele teve essa reação? É porque ele percebeu que aquele sentimento que ele tinha de abençoar Esaú era um sentimento errado. E que Deus tinha permitido então uma situação para que a vontade dele, de Isaac, não fosse feita, mas a vontade de Deus fosse feita. Isaac percebeu que trabalhar contra o plano de Deus é derrota certa. Então, preste atenção. Ele tomou uma firme decisão. Isso é que nós precisamos perceber. Ele poderia ter dito: esse Jacó me enganou. Eu vou retirar a bênção dele e eu vou amaldiçoá-lo. Ele poderia ter feito isso. Mas ele fez isso? Não. O que ele falou? O abençoei e ele será abençoado. Isso quer dizer o quê? Ele não retirou a bênção. Ele confirmou a bênção. Mesmo contra a vontade dele. Porque naquele momento, a vontade de Deus foi o que tomou conta dele. Ele percebeu que ele tinha que confirmar aquela bênção de Jacó, apesar de Jacó ter obtido por meios ilícitos. Isaac iria contra a vontade de Deus, mas mesmo depois de saber que foi enganado, ele não voltou atrás na bênção. Ele confirmou a bênção. Por isso ele disse: e ele será abençoado. Eu abençoei, ele será abençoado. Ele não retirou a bênção. Os irmãos estão percebendo? Isso é algo muito importante. Por isso que esse fato fez com que aqui em Hebreus, no versículo 20, se mencionasse isso. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Você pode não perceber a fé nessa história, mas a fé aparece no momento que Isaac soube que foi enganado, mas ele confirmou a bênção, porque ele conhecia também o que Deus havia falado. Por isso que aqui diz, pela fé. Os irmãos estão compreendendo? Muitas vezes, nós temos uma vontade nossa, que é contra a vontade de Deus, que não é o que Deus estabeleceu. Nós achamos que o nosso jeito é melhor, mas Deus não permite que a gente faça do nosso jeito.
E aí, nós temos que ter uma atitude. Senhor, então eu vou aceitar do jeito que você falou. Os irmãos percebem? Tá? Então, olha só, isso é alguma coisa muito importante, uma lição. E Isaac confirmou a bênção para Jacó e Esaú. Quando ele abençoou Jacó, ele mencionou Deus. Nós não vamos entrar nos termos da bênção. Mas o que nós queremos aqui falar é que Isaac sabia de uma coisa, que ele era herdeiro da promessa. E agora, ele imaginava que iria partir. E ele então abençoa seus filhos. E aqui especialmente a Jacó, para quê? Para que essa promessa que ele havia recebido, essa aliança, pudesse ser levada adiante pela outra geração. Esta é uma grande lição para nós. Nós não somos da nova aliança, nós não temos uma aliança com o Senhor, nós não somos herdeiros da promessa. Eu não sei quantos de vocês ouviram a palavra que foi dada aos pais dos adolescentes e jovens, que foi dada ontem à noite. Ali nós vemos que Deus confirma, a promessa é para nós e nossos filhos. E nós precisamos aprender, pela fé, abençoar os nossos filhos. Essa é a melhor coisa que podemos fazer por eles. É pela fé. Você tem que olhar para seus filhos, ou para seu filho, e ver algo. E ver a promessa que Deus deu para mim, também é para ele. O que Deus não pode completar, não pôde completar por meio de mim, vai completar por meio do meu filho. Os irmãos compreendem? Abençoá-los pela fé. Nossos filhos são do Senhor, pertencem à promessa. Isaac fez isso. Sobre coisas que iriam ainda vir, que viriam, não estavam ali presentes, mas ele abençoou pela fé. As coisas ligadas à aliança. Louvado seja o Senhor. O que nós também precisamos ver, que a melhor coisa que uma pessoa pode ter é receber a bênção de seu pai. Isso é bom demais. E ainda mais, é maravilhoso ter pais que pertencem ao Senhor. Então, isso se refere a Isaac. Agora, no versículo 21, nós temos outra vez bênção. Agora é ligado a Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vamos agora entrar um pouco nesse quadro que está descrito em Hebreus 11, 21. Vamos então para Gênesis 48, versículo 2. E avisaram a Jacó
eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Nós, nesse versículo, podemos ver que Jacó já estava numa idade muito avançada, já não tinha condição física adequada, ele estava deitado, né? E se esforçou para sentar-se no leito. E Hebreus 11, 21 diz que isso, ele então ainda sentado, ele se apoiou na extremidade do seu bordão. Quer dizer que não podia nem ficar sentado assim ereto, ele tinha que ficar se sustentando, se apoiando na extremidade do seu bordão. E Gênesis 48, de 13 em diante, 13 a 20, vemos o seguinte: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Preste atenção, então, José toma seus 2 filhos, pega o seu filho mais novo e coloca ele na sua mão direita e seu filho mais velho na sua mão esquerda e os leva à presença do pai, de tal forma que o filho mais novo fique na esquerda do seu pai e o filho mais velho na direita de seu pai. José aqui estava direcionando uma bênção que Jacó iria dar. Preste atenção. José estava direcionando. Mas olha o que diz o versículo 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Certo? E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então, Jacó trouxe os 2 filhos à presença de Jacó, para que Jacó os abençoasse. Ele esperava que Jacó abençoasse assim, ó. Ele colocaria a mão direita sobre a cabeça de Manassés e a mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, porque Manassés era o primogênito. Mas, como foi que Jacó abençoou? Ele fez assim. Ele cruzou as mãos. É uma coisa que você pode imaginar. José fez certinho, trouxe a presença dele. Ele iria esperar que o pai dele abençoasse assim? Versículo 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, que algumas traduções dizem apacentou, durante a minha vida até esse dia. E o versículo 16, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. Eu não vou agora entrar na questão da bênção. Eu daqui a pouco vou voltar na questão da bênção. Eu vou para o versículo 17, para mostrar a reação de José quando o pai abençoou dessa maneira. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Olha só o que José fez. Ele estava assim. José veio, ele queria desfazer o que o pai estava fazendo. Por quê?
porque José não gostou disso. E o versículo 18 nos diz o seguinte: disse José a seu pai, ele disse para o pai, não assim, meu pai, não é assim, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Viu? Então ele quis desfazer e falou: pai, não é assim. Põe, esse é o primogênito, põe a sua mão direita na cabeça do primogênito. Olha o versículo 19, que Jacó falou. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Amados irmãos, amadas irmãs, a revelação no Espírito é totalmente diferente da revelação da carne. A maneira como Deus faz as coisas não são de acordo com a maneira e o conceito do homem. Você pode dizer: Deus, você está fazendo errado. Deus está fazendo errado. Talvez alguns irmãos mais crescidos na fé tomem alguma decisão e você diz: está tudo errado. Tudo errado, não é assim que se faz. Quer desfazer. O que Jacó falou? Ele se recusou a atender a José. Ele disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. É Deus que escolhe, não somos nós. Talvez, de acordo com o nosso conceito, seja de um jeito, mas Deus tem o jeito dele. Deus abençoou Efraim e Manassés. Mudou a ordem. De acordo com a ordem natural é Manassés e Efraim. Mas de acordo com a ordem de Deus é Efraim e Manassés. Agora, nós vamos voltar para a parte da bênção. Tá? Eu creio que é muito, muito importante. Porque aqui nós temos uma lição preciosíssima. Versículo 15, vamos para o versículo 15. E abençoou José. Aqui não diz abençoou Efraim e Manassés, ou abençoou Manassés e Efraim. E abençoou José. Aqui tem um princípio espiritual. A maior bênção para os pais é ver seus filhos abençoados por Deus. Essa é a maior bênção que alguém pode ter. Quando Jacó abençoou Efraim e Manassés, a Bíblia diz, ele estava abençoando José. E, como eram dois, a bênção de José foi uma bênção dobrada. Se ele tivesse abençoado José, seria uma porção. Mas ele abençoou Efraim e Manassés como se fosse José. Então José ganhou uma porção dobrada. E qual foi a bênção? Isso que é maravilhoso.
A bênção foi o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Ele estava falando algo, que esse Deus é o Deus da aliança. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus, esse Deus, em cuja presença andaram meus pais. Olha a importância de nós andarmos na presença do Senhor. Esse viver de andar na presença do Senhor é parte da bênção. Que Deus? Se você perguntasse a Jacó, que Deus? Ele responderia, o Deus em cuja presença andaram meus pais. Mas não é só isso. Ele diz, o Deus que me sustentou. Não somente o Abraão e Isaque andaram na presença de Deus, Jacó também tem essa experiência. E ele, na bênção, fala dessa experiência. O Deus que me sustentou, que me apacentou, que cuidou de mim durante a minha vida até o dia de hoje. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero que vocês toquem no conteúdo dessa bênção. O Deus diante do qual nós andamos. Nós vamos abençoar nossos filhos por meio do Deus diante do qual nós andamos. O Deus que nos sustenta. Ele está aqui dando um testemunho. O Deus que me apacentou durante a minha vida até o dia de hoje. Se um dia seu filho perguntar, quem é seu Deus Pai? É o Deus que me cuidou de mim até o dia de hoje. É o Deus diante do qual eu ando. Eu ando na presença dele, porque eu ando com ele. Mas é só isso? Não, tem mais. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Esse livrado tem traduções que dizem redimido, redenção. Aqui nós temos a bênção do Deus triuno. O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque se refere a Deus Pai. O Deus que me sustentou e apacentou durante a minha vida até esse dia se refere ao Espírito. E o anjo que me tem livrado ou redimido de todo mal se refere ao Senhor Jesus. Nós vemos aqui o Deus triuno, mas o Deus triuno definido de uma maneira prática no viver. Eu tenho andado na presença desse Deus. Quem é esse Deus? É o Deus que me sustentou até o dia de hoje. É o Deus que me livrou de todo o mal até o dia de hoje. Esse Deus abençoe estes rapazes. Olha só que bênção maravilhosa sendo transmitida às gerações vindouras.
e seja nele chamado meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Isso era nesse caso, mas para nós somos chamados pelo nome do Senhor. Sejam nossos filhos chamados pelo nome do Senhor. Eu vou dizer para vocês, amados irmãos, amadas irmãs, essa não é uma bênção maravilhosa? Aqui, Jacó coloca toda a sua experiência e o conhecimento que ele tem de Deus. O reconhecimento que ele tem de tudo que Deus fez na vida dele. Jacó estava numa situação, numa posição de maturidade. E ele abençoa. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe estes rapazes. Amados irmãos, amadas irmãs, essa deve ser a bênção pela fé que devemos dar a nossos filhos. O Deus em cuja presença eu andei durante toda a minha vida. O Deus que me sustentou, me apacentou durante todos os dias da minha vida. O Deus que me livrou de todo o mal até o dia de hoje. Abençoe você, meu filho, minha filha. E sejam vocês chamados pelo nome do Senhor. Essa porção é para nos ensinar a, pela fé, abençoarmos nossos filhos. Nesse mundo tão conturbado, se o seu filho, sua filha, puder ter a certeza de que andará na presença do Senhor, que o Senhor o apacentará e o Senhor o livrará de todo o mal, você não estará tranquilo e alegre? Precisará ainda se preocupar? Foi assim que os antigos, nesse caso Jacó, abençoou os filhos de José. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, fisicamente frágil, mas espiritualmente forte. E olha só, aqui diz, no versículo 21, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou a Deus, se curvou diante de Deus. Em outras palavras, a minha fragilidade física não vai me impedir de adorar o meu Deus. Quem é esse meu Deus? É o Deus diante de quem eu andei. É o Deus que me sustentou até o dia de hoje. E o Deus que me livrou do mal. E meu desejo é que esse Deus abençoe os meus filhos pela fé. Pela fé. Não é uma coisa maravilhosa? Você também não tem esse desejo?
pela fé, abençoar sim seu filho. A melhor maneira que nós podemos ter ao terminar a corrida nessa terra é abençoar nossas famílias, nossa família, e adorar a Deus. Vamos agora ao versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José, quando morreu, ele fez questão de mencionar que eles um dia sairiam do Egito. Por isso que aqui diz, fez menção do êxodo e deu ordens quanto aos seus ossos, para que ele fosse levado para ser sepultado ali na terra da promessa. Apesar dele ter se estabelecido no Egito ali era um lugar fértil, país rico, mas o que ele queria era a terra da promessa. Ele viveu uma boa parte de sua vida no Egito. Ele morreu no Egito, mas ele não morreu como egípcio. Ele morreu como um israelita. Como nós já vimos na última mensagem, nós temos outra pátria. Nós temos outra pátria. Um dia nós vamos partir. Nós não queremos nada nessa terra. Nós queremos a nossa pátria. Espero que nessa noite Deus tenha nos iluminado a, pela fé, abençoar nossos filhos. Baseado nas promessas do Senhor. Baseado na nova aliança. Essa é a melhor coisa. É o maior legado que podemos dar a eles. Que o Senhor nos abençoe. Nós continuaremos na próxima semana. Jesus é o Senhor.